vez com vocês, nestas conversas com o mundo, para vos trazer mais alguns temas da atualidade. O que é uma recessão? Segundo os livros de economia, é o declínio significativo da produtividade de um país que faz, por sua vez, criar desemprego, faz com que as pessoas tenham menos dinheiro, comprem menos, faz com que as empresas, para tentar fazer face a esse declínio, cortem despesas, despeçam pessoas, comprem menos coisas, e tudo isso faz com que se crie um ciclo económico depressivo, e faz com que a economia comece a declinar, não é? A cair. E isso é gerado por vários fatores. Um dos primeiros fatores que pode gerar uma depressão é uma recessão, neste caso. A depressão é muito mais... A recessão são vários fatores recessivos que levam à depressão. Mas como estou a falar da recessão, a recessão que leva à recessão, em princípio, por exemplo, aquilo que aconteceu nesta recessão que estamos a passar agora. O que leva à recessão são, segundo fatores económicos, são 2 ciclos consecutivos em que uma economia tem resultados negativos ou abaixo daqueles que estavam esperados para esse ciclo económico, não é? Quando isso acontece que os fatores que de alguma forma dominam a economia começam a sentir-se apavorados, um pouco assustados, e começam a retrair-se. E quando existe esta retração por parte dos investidores e de quem gasta dinheiro, as pessoas começam a pensar: isto vai haver uma recessão, se calhar é melhor poupar, não vou gastar. E então todos esses pequenos fatores criam com que se crie mais crise. Porque as crises nascem de alguma forma do receio de vir tempos difíceis e de nós não estarmos preparados para eles. Para isso nós não gastamos, e ao não gastarmos, isto entra-se dentro de uma... Como é que é dizer? Isto é quase ridículo dizer isto, porque nos dias de hoje muito daquilo que existe em termos de sistemas económicos continua a ser gerido por emoções e não por números. É incrível que se diga isso, mas o stock market é um dos maiores influenciadores das economias mundiais. É no stock market que se cria riqueza, que se gera riqueza de uma forma extraordinária. E isso cria-se através da confiança. Não através dos números, ok? Os números até podem não estar lá, mas se uma pessoa confiar que aquela empresa vai realmente no futuro criar produtos e vender, é para nós metermos lá o dinheiro, porque ali vamos ter dividendos desse dinheiro que pomos no stock market, não é? Mas o stock market, nos dias de hoje, vivendo nós numa sociedade moderna, devíamos ter uma economia moderna também. E devíamos ter um stock market adaptado a essa modernidade, a essa nova concepção de olhar para os investimentos, não é? E devíamos investir de acordo com as projeções reais, dos números reais das empresas. Depois de analisarmos muito atentamente quais é a produtividade daquela empresa, quais os contratos que essa empresa vai ter para o próximo ano, quais a perspectiva dessa empresa continuar a criar um produto que é desejável pelo consumidor, deviam ser os fatores que realmente deveriam prevalecer para dar valor a um stock, para dar valor ao stock market e de alguma forma a todo o negócio que é ali feito, né, que não parte de shareholders. Uma pessoa vai ali, uma pessoa detém alguma parte da empresa que faz aquele produto. Nós não estamos mais nesse ponto do que pequenos acionistas, em que cada um de nós tem uma pequena percentagem daquela fábrica, daquela empresa, daquela companhia, enfim. O que quero dizer com isto é o seguinte: a América, embora não admita que está dentro de uma recessão, mas
Foi um facto que o ano passado entramos numa recessão, mesmo que o governo não o queira admitir, não é? Isso não deixou de acontecer. Porque, como eu tinha dito, o que realmente, pelos livros de economia que eu estudei e por aqueles que realmente todos vocês podem ter acesso, a recessão considera-se recessão quando existem dois ciclos consecutivos de um ano, ou seja, 2/4 de um ano, ou seja, 6 meses, em que realmente há um declínio da produtividade desse próprio sistema económico. Seja ele o país, seja ele uma economia mais limitada, como é uma empresa, ou seja mesmo a economia de uma casa. Nós também temos esse pequeno problema. Nós em casa às vezes temos recessões e outras vezes também temos momentos em que podemos gastar à fartazana porque não há necessidade, não é? O que eu quero dizer com isto é o seguinte: devemos avaliar os números, ter em consideração que não devemos ser que seja, como é que eu digo isto, as emoções a gerirem o destino dos nossos investimentos. Devemos ter consciência que o destino dos nossos investimentos deve ser, de alguma forma, controlado através de números, de factos, não de possibilidades. Embora muitas dos sistemas que existem para poderem dar, como é que eu digo, alguns conselhos sobre esta matéria, muitos deles são sistemas que trabalham através da geração de um conjunto de data em que, ao analisar aquela data, eles conseguem chegar a uma conclusão, quais são as predições, o que é que poderá acontecer nos próximos 3, 6, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos e por aí fora. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: esses sistemas que fazem isso são sistemas, são programas não informáticos, em que analisam toda a data que existe nos sistemas económicos e depois tomam realmente decisões, chegam a conclusões das possibilidades dos números, quais é a possibilidade daquilo crescer ou daquilo de crescer, não é? E é através daí que muitas companhias de financial advice, eles trabalham com sistemas bastante desenvolvidos de informática que chegam a conclusões extraordinárias. Alphabet é uma das maiores companhias dentro desse sector. É uma companhia que faz parte do Google. É através do sistema do Google que o Alphabet consegue realmente ser uma das companhias mais liderantes dentro dessas áreas. Mas uma coisa é certa: eu penso que hoje não devíamos deixar ter as nossas emoções a tomar as decisões do que é certo ou errado fazer quando se faz um investimento ou quando se desinveste ou quando se tira o dinheiro do stock market. Epá, vou tirar porque aqui isto vai cair. Epá, eu penso que devemos ser um pouco mais inteligentes. Não nos deixemos levar pelas emoções e não deixemos que sejam as emoções, as nossas emoções, a gerir os capitais que fazem com que a economia do mundo gire de alguma forma e que a nossa economia pessoal também gire e seja afetada, não é? Mas como eu estava dizendo, o que gira uma recessão não é mais do que o declínio da produtividade de um país, não é? Ou de uma economia, seja ele qual for o género económico em que estejamos a falar, não é? Pode ser desde o micro ao macroeconómico, não é? Isto aplica-se praticamente a todos os sistemas, desde os mais pequenos aos maiores. Se conseguimos analisar ao fundo e no âmago mais profundo de cada pormenor económico, de cada micro ou macroeconomia, vemos que estão ali os princípios básicos, aplicam-se em todos, nas microeconomias e nas macroeconomias.
e continuamos a deixar ter as emoções a liderarem isso. Eu penso que devemos crescer enquanto sociedade e não deixar que sejam as emoções, o pânico, a falta de confiança nos sistemas com que, de alguma forma, possam gerar crises e recessões incríveis. A depressão de 1929 aqui na América foi criada por um pânico gerado por realmente os ricos. Os ricos, eles muitas vezes fazem isto. Quem tem muito, muito dinheiro pode realmente afetar o mercado. Quem tem uma porcentagem de shares brutal pode num dia dizer assim, olha, pá, vou tirar 5 bilhões de dólares de 4 ou 5 companhias. E quando isso acontece existe um declínio dentro daquele estoque. Ao acontecer isso, as pessoas mais pequenas, os investidores mais pequenos, olham aquilo muitas vezes como um sinal de declínio, mas não é. Aquilo às vezes são jogadas, estratégias muito bem calculadas dos investidores com maior potencial, em que eles realmente utilizam estratégias dessas para dar a entender que vai haver um declínio dentro daquele produto ou daquela companhia, mas o que eles estão a fazer é uma depreciação que não corresponde à realidade. Eles fazem isso para que o valor desse mesmo estoque baixe e eles depois possam comprar e adquirir mais. Muitas vezes é criado pelas poucas companhias para comprarem de volta, vá lá, parte das companhias que lhe pertencem, não é? Isto é um jogo extraordinário, é um jogo incrível. Isto, o stock market, este jogo que existe ali, aquilo é incrível, não é? Aquilo é de loucos. Se algum de vocês já teve a oportunidade de ir ali, ali ao Dow Jones ou alguma daquelas instituições financeiras realmente que geram os shares das empresas, uau! Aquilo é um jogo onde jogam elefantes. E então é melhor nós não pormos o pé lá, não é? Principalmente os pequenos investidores, não é? Aquilo é para grandes corporações, para companhias que gerem vários fundos de bancos e de outras instituições financeiras que se juntam a enormes quantidades de capital e depois fazem esses investimentos. Mas o que eu queria aqui falar hoje também é o seguinte. Aqui na América, o que gerou um pouco desta crise que está a afetar um pouco o mundo, para além daquilo que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, que gerou esta crise energética, que por sua vez está a afetar o mundo inteiro naturalmente, e quando existe uma crise energética ou quando os preços da energia sobem, tudo sobe. O que é bastante previsível isso, não é? Basta pensar, se tu vais gastar mais dinheiro para me poder levar de ponto A a ponto B, eu vou ter que pagar mais e vou ficar com menos dinheiro para mim para gastar noutras coisas, não é? E isso acontece com que o dinheiro que estamos a investir noutras empresas e noutras companhias a comprar outros produtos, temos que gastar nos produtos energéticos que por sua vez ganham mais valor, com certeza eles enriquecem mais, não é? Mas o resto da economia acaba todo por perder no seu conjunto, todos perdem para que eles possam ganhar. E penso que é errado que a OPEC e estes grandes produtores de energia realmente usem estas jogadas baixas para chegarem a maiores lucros. Penso que é muito errado. Mas aqui na América um dos fatores que criou esta recessão foi a injeção excessiva de capitais dentro do mercado. Uma coisa que é importante, que gera a economia, é a escassez e a procura. Isto são as leis básicas e fundamentais da economia. Scarcity and demand, como a gente diz aqui na América. É a escassez e a demanda sobre esse produto que existe. E isso faz levantar o preço. Quando existe demasiado capital dentro da economia e os produtos que estão a ser produzidos não são suficientes para fazer face ao escoamento desse capital, cria-se aquilo que nós conhecemos como inflação. A inflação é
é, de alguma forma, o, o crescimento do preço de um produto derivado a existir demasiado capital. Quando isto tem que haver um balanço aqui. Se existe demasiado capital e há pouco produto, então o produto sobe porque há mais capital para adquirir isto. Se eu vender por 3, compro. Se eu vender por 4, também compro. Se eu vender por 5, continuo a comprar a mesma. Ok, vou subir para 8, continuas a comprar a mesma, subo para 10. O pessoal começa a não comprar tanto. E então eles, para vender, começam a descer e as pessoas começam a ter mais dinheiro para comprar e existe ali um ponto que é o equilíbrio. É quando a inflação está estabilizada. Né? Mas para que isto aconteça, isto tem que haver fatores económicos e de estabilização, estabilidade de emprego para que os dois como é que dizer, sistemas de alguma forma se alinham e consigam se manter ali, porque reto nunca vão conseguir estar, não é? Mas conseguem mais ou menos manter-se ali num equilíbrio em que mais ou menos eles balançam um pouquinho para baixo e para cima, mas não fazem grandes curvas, o que realmente não provoca nem crises financeiras, nem inflações que, por sua vez, dão origem a crises financeiras. Porque essas recessões podem criar crises financeiras. Uma recessão nem sempre é o sinal de uma crise financeira. Uma recessão tem a ver com outros fatores também, pode incluir uma crise financeira, mas pode não incluir uma crise financeira. Isto é realmente extraordinário. Acontece o seguinte, vejam o seguinte, eu vou ao banco, eu peço dinheiro para comprar uma casa, eu compro a casa, estou a pagar a casa, como realmente o meu patrão começou a ter menos demanda dos seus produtos porque há menos dinheiro para comprar os produtos que ele faz, ele tem que cortar o número de trabalhadores, mandam-me para casa, eu não tenho como pagar a casa, o banco, eu entro em default com o banco não ganha cash flow para poder manter um movimento suficientemente capaz de sentir confiança que pode continuar a emprestar. Então o banco retrai-se e ao retrair-se, quando eles se retraem, a retração de um banco não é mais do que levantar dos juros. E aqui a Reserva Federal Americana fez isso. A Reserva Federal Americana tem vindo a levantar os juros para que as pessoas tenham menos poder de compra, porque as pessoas não compram tanto. Porque quanto mais as pessoas compram, mais inflação formam derivado a estarem a pagar preços excessivos por qualquer coisa. E se continuas a pagar esse preço excessivo, é então porque realmente existe capital suficiente para tu poderes adquirir aquele produto. E quando isso acontece, em demasia, criam-se estes desequilíbrios entre o que é a inflação descontrolada, não é? E os capitais que a geram, né? Isto tudo é fácil de compreender quando se olha para as águas claras, né? Do que são os sistemas económicos. Uma coisa é certa, não é? As crises económicas são cíclicas. Em regra geral, elas aparecem de 7 em 7 anos. Mesmo os próprios gurus económicos não conseguem ainda controlar estas crises económicas. Mas uma coisa é certa, uma crise económica, normalmente a produtividade económica desce entre 2% a 5%, é a regra geral, segundo os experts falam, não é? Quando é uma depressão, as coisas são diferentes. Quando é uma depressão, aí é quando baixa abaixo de 5%. Quando realmente há uma perda de procura do produto completamente quase acima de 50%. Isso cria um sistema inflacionário brutal. Isso cria um sistema inflacionário e cria uma recessão num ciclo tão agravante que quem pode parar apenas uma crise dessas são a interveniência do governo com obras públicas. Com obras públicas, desenvolvimento de projetos para trazer confiança e meter a economia a trabalhar outra vez. A não ser esse processo, isto é muito pouco controlável pelos capitais. Por isso é que eu não estou de acordo em que a Reserva Federal esteja a levantar os juros a este nível, porque está a afetar também a possibilidade das famílias poderem ter uma vida mais
confortável e de alguma forma sentirem-se mais à vontade nos capitais que elas recebem e poderem pagar as suas contas sem terem medo do dia da manhã, não é? Por isso é que eu acredito que a Reserva Federal Americana está a cometer um erro ao continuar com estas subidas de juros de base do empréstimo de dinheiro às instituições financeiras, e isto, por sua vez, está a afetar o mundo inteiro, não é? E esperemos que isto não passe de um pequeno bump na estrada da economia, não é? Porque se isto se agravar mais profundamente, podemos dar origem a uma depressão. E aí sim são de veras preocupantes. As depressões podem criar até 30, 35, 40% de empregados, o que é brutal. Durante a recessão de 1929 foram entre 32 a 45% de empregados que essa depressão criou. Hoje vim aqui com esta conversa porque eu acredito que, infelizmente, nem todos de vocês desse lado talvez tenham a consciência de quais são os fatores económicos relevantes que realmente continuam a afetar estas movimentações que faz com que existam recessões. O que é certo é isto. Muito do que é e do que são as recessões é especulativo. E é aqui que eu venho realmente trazer um grito de alerta. Não deixem que sejam as faltas de confiança de algumas instituições financeiras ou alguns indicadores que realmente não fazem muito sentido, compreendem? Porque são especulativos, não são baseados em fatores reais, a gerir as vossas vidas financeiras. Números são números. E devemos deixar os números onde há números. O capital é dinheiro é números. Números devem ficar onde há números. Deixem as emoções à parte disso. As emoções é para gerir o oceano de confusões. É uma confusão muito maior a parte das emoções. E isto é aqui um mundo completamente à parte. Enquanto que as recessões e os sistemas económicos e o stock market e todas essas coisas, isto são só números. Acreditem nos números, olhem para os números, analisem os números e tomem as decisões através e com os números. Não deixem o vosso lado emocional, sentimental e outras porcarias mais ser responsável pela vossa economia. Isto não faz sentido nos dias de hoje continuarmos a deixar ser as nossas emoções a dominarem as nossas ações económicas. Vá lá, um pouquinho de senso comum aqui na mesa e vamos lá olhar as coisas com os olhos que devem ser vistas. Números, nos números, ok? Dinheiro é capital, capital é números. Números devem ser analisados como aquilo que são, números. Emoções são duas coisas completamente diferentes. Não deixem que as vossas emoções, a confiança ou a desconfiança, a confiança ou a desconfiança ou o pânico que queiram gerar em si, sejam responsáveis pela forma com que vocês movimentam a vossa vida económica. Não façam isso. Devemos crescer enquanto humanidade e enquanto economia também devemos crescer. Aí devemos tentar encontrar um pouco de mais conhecimento e consciência do que são os fatores económicos e sabemos, sem dúvida, que eles são de veras afetados por números. Pela produção, a falta de produção, pela procura, pela falta de procura. Como eu sempre digo, isto é só duas coisas que estão aqui. Escassez e demanda. Este é a base principal e fundamental de todos os sistemas económicos. Por isso, os dois números em que vocês devem focar é quanto é que existe o produto
quanto é desse produto está a ser comprado pelo mercado. Isso sim, são números reais que vocês devem analisar e daí tomar as vossas decisões em termos financeiros, em termos de investimento, em termos de poupança, em termos de alguma forma da forma com que vocês lideram e levam a vossa vida financeira para a frente. Esta parte humana, isto é uma confusão terrível. Não nos deixemos levar pelas emoções, principalmente com factores económicos. Eu posso repetir isto 50 vezes, porque eu sei que o mundo continua a fazer e a deixar com que isto aconteça constantemente. É algo que realmente me surpreende quando grandes analistas económicos continuam a deixar-se levar por estas razões sem razão para mim. Ok, malta. Hoje não vim aqui trazer uma grande conversa, só vim mesmo falar um pouco do que é inflação, recessão e o que devemos, enquanto seres humanos, analisar quando realmente estamos a falar de dinheiro, quando estamos a falar de factores económicos. Números, ok? Emoções é outra confusão. São outras confusões, como eu costumo dizer. Não deixem que uma coisa lidere a outra, nem que a outra lidere a outra. Não juntem alhos com bugalhos, senão dá só faralhos. E os faralhos não levam ninguém a lado nenhum. Por isso, malta amiga, hoje aqui vos deixo nestas conversas com o mundo e até ao próximo episódio destas conversas íntimas que tenho com vocês neste contexto em que vos trago algumas atualidades deste mundo em que vivemos. Até ao próximo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, o que é que esteja no mundo.